E aí galera, bom dia, tudo bem? Sadão aqui, programador dinossauro. Então é o seguinte, vamos para nossa primeira aula, né? Que é o sequencial de algoritmo, beleza? Então vamos aprender com coisas do dia a dia. Então é o seguinte, eu vou tomar um café ali, né? Com uma bolachinha. E com base nisso, a gente vai aprender hoje como fazer um algoritmo de forma sequencial. E aí, bom dia pessoal, Sadão aqui novamente, né? Vamos lá, programador de dinossauro, vamos aprender que bicho é esse de sequencial. Como vocês podem ver, eu tô aqui com um cafezinho básico, brasileiro, bolachinha, tal. Tá, mas como que eu posso aprender algoritmo com isso aí, Sad? Muito simples. Estrutura sequencial de algoritmo nada mais é que operações básicas de matemática. Aqui eu tenho duas variáveis. Essas duas vasilhinhas são a minha alocação de memória, a variável que eu separei. Uma do tipo quadrada e outra do tipo redonda. Ok? Na programação, eu posso entender que isso aqui é um tipo inteiro e esse aqui é do tipo real, ou seja, número fracionário também. Ok? Então, como que funciona isso? Quando eu declaro uma variável, eu estou alocando um espaço na memória. Então, dessa forma, eu tenho um espaço e dentro desse espaço, no momento aqui, ó, eu tenho um monte de bolacha. Mas eu poderia ter lixo também, ou seja, lixo de memória. E aqui eu também tenho outro tipo de variável e tenho outro tipo de bolacha. Pense, são bolachas, né? Ou seja, a mesma coisa, seria números, mas são diferentes. Ok? Isso para linguagens de programações tipadas. Existem linguagens de programações não tipadas, mas isso aí lá no final a gente vê, ok? Só para ficar claro. Então, Sad, como que funciona? Operações básicas. Se eu tenho essa variável, aqui eu tenho uma outra variável vazia, a tampinha aqui, né? Tá uma variável vazia, né? Eu posso receber, ou seja, receber, na maioria das linguagens de programação receber é igual, né? Só muda só do Pascal, que é 2 pontos igual, mas eu posso receber dessa variável aqui, né? Quadrada, né? Eu posso receber uma bolacha que está dentro dela aqui. Ou seja, aqui eu teria, vamos contar, 1, 2, 3, 4, 5 bolachinhas, com essa que eu tirei 6. Então, eu tirei dessa variável aqui, né? Tinha bolachinha 6, coloquei uma nessa variável, aqui eu tenho 5 e aqui agora eu tenho uma. Observe, as duas variáveis são diferentes, essa é uma tampa e essa é a vasilhinha, o potezinho, mas elas são semelhantes, ou seja, são do tipos inteiros, elas são variáveis do tipo inteiro, inteiro com inteiro, beleza? Na programação a gente aprenderia isso. Essa daqui também da mesma forma, real para real, então a variável recebe também de forma real, ok? Seguinte, eu quero somar duas variáveis, ok? Para que eu possa somar duas variáveis, eu tenho que observar que variável do tipo inteiro, né, ela não recebe variável do tipo real, fracionada, ou float, ou double, igual o pessoal aí conhece, mas você vai ver float é real, né? Linguagem real ou inteiro. Mas o real consegue receber, né, o inteiro, porque o número inteiro é a parte racional, né, de uma divisão, por exemplo, né? Ok? Não o resto. E aqui eu tenho os restos irracionais, se fosse uma divisão. Então eu posso fazer isso aqui. Eu posso pegar a variável inteira, tipo bolacha quadrada, mais a variável real do tipo quadrada,
eu tenho que colocar numa variável que receba os dois valores. E aí eu posso fazer isso aqui, beleza? Mas a variável real com a variável inteira, eu não posso colocar aqui, por quê? Porque eu não vou ter a parte fracionada, porque essa aqui é do tipo inteiro, ela só vai me mostrar a parte racional, essa soma, ok? Então eu não posso fazer isso aqui, aqui eu só posso receber assim. Da mesma forma vale para quando eu quero receber restos de divisão, né? Restos de divisão, vamos lá, operação de somagem aprendemos. Subtração, não precisa explicar, mesmo conceito. Agora a divisão tem a particularidade. Se eu quero a parte racional, a parte inteira, né, eu vou usar, na maioria das linguagens, no Portugal aí, o símbolozinho de divisão, que hoje na computação é aquela barrinha, beleza? Ah, mas eu quero o resto. O resto eu uso o mod, chamado mod, né, que é o resto, mod, ou geralmente percentual, que é também o símbolo do resto, beleza? Se eu quiser só a parte depois da vírgula de uma soma, aí eu vou ter que usar o resto, ok? Essa operação básica não tem segredo mais que isso. Então, para a gente concluir, como que ficaria um programinha café da manhã? É um programinha café da manhã, simples. Eu tenho aqui eu tenho 4 variáveis, né? Uma variável vasilhinha quadrada, uma variável redonda, são variáveis quadradas. Essas variáveis são alocações na memória, ou seja, eu consigo colocar coisas dentro delas, ok? Alocações na memória, eu consigo colocar coisas dentro delas aí, ou seja, valores, né? Ou strings, né? Só para resumir, string a maquininha apertou ali, a máquina dá uma pitada ali. Então, eu posso colocar tipo números, né? Ou posso colocar chars ou string. Chars é um caractere. O que é um caractere? Uma letra, um número, uma vírgula, né? Ou um string. Um string é um conjunto de caracteres. Um nome, por exemplo, é um conjunto de caracteres, beleza? Então, eu declarei aqui tipo, redondo, quadrado. E aqui, eu tenho as minhas variáveis de saída, que eu também declarei. Uma que vai receber a minha soma do tipo real e uma que vai receber a minha soma do tipo inteiro. Isso eu faço de acordo com a minha necessidade, beleza? Variáveis declaradas, uma vez elas declaradas, eu posso ir lá no meu programa e falar tipo quadrado mais redondo, tampa redondo recebe quadrado mais redondo, né? Então, o que é quadrado mais redondo? Recebe o que tem dentro delas, beleza? Quadrado mais redondo. Isso aqui eu tenho bolacha, aqui eu tenho bolacha, um biscoitinho redondo, então aqui eu vou receber os dois. E eu vou ter um valor fracionado, inteiro mais o real, beleza? Então assim, temos que tomar cuidado, né, na parte aí dos inteiros dos reais, que dependendo do que você usa, a variável não recebe. Isso para linguagem de programação tipadas, ok? Feito isso, qual é a minha saída? Eu fiz a minha entrada, né? Eu posso colocar lá, eu já tenho a variável que já tem as coisas dentro, mas eu posso colocar, aí eu posso, por exemplo, eu declarei as variáveis, tirei aqui as bolachinhas, né? São variáveis quadradas. Tem um lixinho aqui, um lixo, ó, lixo memória, beleza? Eu posso ir lá e falar assim, ó, a caixinha quadrada agora recebe isso aqui. E a caixinha redonda recebe isso aqui. Beleza? Então já tenho duas variáveis com conteúdos que eu coloquei dentro. Eu posso fazer isso via teclado, né? Ou eu posso fazer isso via programa, né? Eu posso receber isso via algum outro programa. Beleza? E aqui está a minha saída, que é o resultado da soma dos dois, da subtração, da divisão ou qualquer coisa que eu queira fazer. E aqui eu tenho uma outra variável auxiliar, caso eu precise manipular, né, esses dados aí de outra forma, de outro tipo. Ok? E aí como que eu colocaria meu programa na saída? Né? Tampinha tem, ou seja, imprime, programa imprime
tampinha amarela. E aí o programa tampinha amarela vai me falar que tem, né, rosquinhas e bolachinhas. Aqui no Goiás é bolacha, né, mas tem uns lugares que é biscoito. Beleza aí, galera? Então é isso aí, né? Até mais.